Não me julgue louca. Vou te pedir que queime suas apostilas de gramática porque quarentena faz isso com a nossa cabeça, né, turma? No Brasil e em muitas escolas do exterior, a única coisa falada é: você deve aprender gramática. Aprenda como se conjuga o verbo, como se flexiona o tempo, como se usa a frase corretamente. Não me interprete mal, você tem que saber a gramática, mas a maneira como se aprende nas escolas tradicionais não é tão interessante assim, não é tão legal assim. Não é muito estranho muitos saberem gramática e não conseguirem falar. É muito comum a gente ver isso e eu vou explicar o porquê. Por ser artificial, te desmotivará. Aprender gramática é aprender regras. Ninguém fala, eu adoro decorar regras. Não importa quantos exercícios você faça, é muito difícil decorar uma regra gramatical. Então, o que é natural? Voltamos ao tempo em que éramos crianças, estávamos aprendendo português. Me responde uma coisa: com 3 anos, você não estava começando a falar o idioma quase que perfeitamente? Sim. E você precisou saber alguma regra gramatical para aprender a falar a língua? Acredito eu que não. Somente depois, na escola, com aulas de português, que você aprendeu a gramática e deixou a sua fala mais correta, mais elaborada. Idioma é uma habilidade inconsciente. O linguista Chomsky teorizou sobre gramática universal, que diz que em cada ser humano há a habilidade natural de aprender um idioma ao qual for exposta. Não importa o quanto você fale com um chimpanzé, ele nunca falará um idioma complexo. Eu espero. Ele defendeu que toda a língua do mundo tem a mesma estrutura das classes gramaticais: os verbos, os sujeitos, as conjunções, as preposições, porque ela se baseia em algo comum de todos os seres humanos que está em nossa característica inata de saber falar, desenvolvida ao longo de milênios de conversação. Isso explica como uma criança é capaz de falar frases extremamente complexas sem nunca ter estudado diretamente a língua. Quando falamos de inconsciente, não estamos falando somente dessa habilidade inata, mas da maneira como somos capazes de aprender de forma indireta. O que aconteceu com essa criança que começou a formar frases complexas sem nunca ter estudado é que ela foi exposta ao idioma durante 3 anos inteiros da vida dela, desde que ela era um bebezinho. Quanto mais se falava, mais se memorizava os padrões linguísticos do idioma, porque o idioma não é nada mais do que a repetição constante do que você já aprendeu. Não é uma habilidade criativa, a não ser que você crie gírias. Todas as pessoas falam o que elas já ouviram alguma vez na vida. O mesmo não se aplica somente às palavras. Quando se trata de estruturas gramaticais, a mesma coisa acontece. Se tem que dizer algo no present continuous, você diz por que isso faz sentido para você, não porque existe uma regra que vem posterior a esse acontecimento. Ou seja, as regras gramaticais são uma forma de explicar logicamente uma estrutura que aprendemos naturalmente. Agora, um adulto querer aprender inglês com um livro de gramática e depois resolver exercícios não dará certo. Ele está invertendo os papéis, quando de fato ele deve estar ouvindo inglês por no mínimo 1.500 horas. Olha o tempo, hein, gente? Lembremos que na maior parte da vida de uma criança, ela ouviu e ouviu. Por isso, essa é a parte mais importante do sistema, você ouvir exaustivamente. Além disso, para aperfeiçoar mais ainda o idioma, a criança começa a falar e a ser corrigida pelos pais. É um outro processo que, quando adulto, a pessoa deve passar, ela deve ser corrigida, ok? É o processo complexo que a criança irá adquirir. Ao começar a falar, ela usará simplesmente o que aprendeu ouvindo. E quanto mais ela falar, que é o que se chama de output, mais se tornará capaz de falar correta e fluentemente o idioma. Então, todo o processo, as estruturas gramaticais corretas, o vocabulário,
automaticamente entraram em sua mente sem a real necessidade de você saber essas regras de forma consciente. E aí, será que vale a pena pegar uma apostila agora e tentar resolver exercícios? Ou você não quer simplesmente ver um filme em inglês sem legenda, por exemplo, e se focar em adquirir vocabulário? Então, turminha, bora lá trabalhar mais um pouco nessa construção do conhecimento.